Na noite de hoje, a 43ª Jornada Espírita terá duas palestras. A primeira exposição será com o senhor Gerson Luiz Tavares. Gerson reside em Florianópolis, onde atua no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e é um trabalhador espírita do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Gerson foi presidente da Federação Espírita Catarinense entre os anos de 2005 e 2008. Também é autor dos livros O Cristão Moderno, Dinâmica do Pensamento, Educação e Vontade e Temas de Amor e Vida. Com a palavra, então, Gerson Luiz Tavares, que traz o tema A Lei de Causa e Efeito e o Progresso do Espírito. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nossa saudação amiga com votos de paz. Todas as religiões, em todas as épocas, em todas as culturas, sempre atuaram e atuam com base em três eixos: Deus ou deuses, os da perspectiva politeísta, seja qual for a forma denominada de Deus, mas o ente superior, um eixo. Outro eixo, a alma imortal. Todas as religiões de todas as épocas estabelecem o princípio da alma imortal, com as suas configurações específicas, com as suas idiosincrasias, mas a alma imortal e penas e gozos futuros. São esses três eixos. No que diz respeito a penas e gozos futuros relacionadas à alma imortal, nós vamos observar que a doutrina espírita, da mesma forma, atua obedecendo, seguindo esses três eixos: Deus, na perspectiva monoteísta, o Espírito imortal e as penas e gozos futuros. Nós vamos observar que, no que diz respeito a penas e gozos futuros, Jesus estabeleceu: quem semeia ventos, colherá tempestades. A cada um será dado segundo as suas obras. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus estabeleceu também a lei de Deus, do Espírito imortal, as penas e gozos futuros. A doutrina espírita, a partir das revelações da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de evolução, e para cumprir a lei de evolução, para viabilizar a evolução, a reencarnação é necessária. O Espírito imortal estabelece as leis morais de Deus, as leis morais da vida. E dentre as leis morais, as leis de Deus relacionadas à evolução, há o que Allan Kardec denomina de lei de causa e efeito, ou, em outras perspectivas, lei de ação e reação. Nós vamos observar que o espírito, ao longo do seu processo evolutivo, desde os primeiros movimentos da alma humana, nele predominava o instinto de conservação da vida, que faz parte da lei de conservação. O instinto de conservação, que encontra-se em todos os seres vivos. De alguma forma, a lei de conservação da vida se estabelece. Se nós observarmos no ambiente da flora, a fotossíntese, que é o meio pelo qual há a sustentação desses seres, encontraremos um movimento que diríamos de instinto de conservação,
o movimento do tropismo natural. Se nós colocarmos uma flor dentro de uma caixa hermeticamente fechada e produzirmos um orifício suficiente para passar um filete de luz, essa flor, essa planta, se inclinará para o orifício, porquanto atuará o tropismo, que é essa inclinação para captar luz a fim de realizar a fotossíntese. Todo ser vivente, todo ser vivo, realiza algum movimento no sentido de procurar a sua sustentação, a sua preservação. E, se for necessário, para a sua preservação, atacará para se defender, atacará para se sustentar e fugirá. Será sempre um movimento. Até mesmo o inseto ameaçado, ele foge de qualquer ameaça. Exatamente porque é o instinto de conservação da vida. A criatura humana, nos seus movimentos inaugurais de vida humana, o espírito, ainda nele predominava o instinto de conservação. Ainda de expressões bastante primitivas, estabelecia a sua dinâmica de vida na Terra sob o império instintual. Ao longo do processo evolutivo, através das sucessivas reencarnações, a razão foi sendo desenvolvida pouco e pouco, abrindo novas possibilidades. Nesse período do predomínio do instinto de conservação da vida, há, portanto, um único interesse, sem entender porquê, a querer viver. Viver. Esse é o fenômeno para o qual o indivíduo tenta preservar. Viver. Sobreviver. A todo custo. Custe o que custar. Seja o que tenha que fazer, viver. Sobreviver. Esse é o movimento. Quando a criatura humana chegou ao momento de novas perspectivas com o surgimento da razão, quando começou a sentir os movimentos importantes, já consciente do prazer, notou que era possível viver, e não apenas querer sobreviver, mas viver, sobreviver, viver e sobreviver bem, muito bem. Quando o comportamento começou a ser inclinado na direção de usufruir, de aproveitar, de gozar, fazendo as eleições do que lhe seria bom nessa perspectiva e do que lhe seria ruim. Sigmund Freud falaria no seu tempo do princípio do prazer, quando todo movimento, a pulsão do indivíduo é sempre na busca do prazer permanente e a fuga do desprazer. Então, quando a criatura humana se deu conta de que não era interessante somente viver, mas viver bem, podemos afirmar que a partir daí o egoísmo começa a se desenvolver. O egoísmo é, portanto, um subproduto dessa dinâmica do instinto de conservação da vida. Quando a pessoa dá-se conta que não é interessante apenas viver e sobreviver, mas viver muito bem, mesmo que tenha que avançar no território do outro, mesmo que tenha que tirar proveitos em detrimento dos direitos de outrem, o egoísmo. O egoísmo eclode e começa a tomar conta, porque é o ego. O ego, essa instância psíquica, o ego começa a se iludir, a se distrair e a confundir. Distrair-se quanto aos valores da vida, confundir os objetivos da vida. E o ego distraído, o ego iludido, vive as fantasias e começa a desenvolver, sob a orientação egóica, narcísica, todo o interesse pessoal. É quando nós vamos observar o materialismo, a ganância, a prepotência, a arrogância, a vaidade, todo o movimento narcísico, egocêntrico. Daí decorre, portanto, dessa realidade do desenvolvimento da criatura humana, seu desenvolvimento antropológico, sociológico e psicológico, o egoísmo. Porque o espírito é imortal e retorna
para o prosseguo da terra, através dos generosos e inexoráveis braços da reencarnação, para dar seguimento ao projeto de evolução, porque o espírito tem um início, tem um começo, mas não tem um fim. O espírito um dia teve o início da vida e jamais a vida cessará. E nesse grande projeto de vida imortal e na perspectiva da vontade de Deus, o espírito tem a destinação de atingir a plenitude intelecto-moral, o que significa dizer a inteligência plena e o sentimento, o amor pleno. E para atingirmos a cumeada desta montanha evolutiva, faz necessário as reencarnações, porque uma única existência na Terra não é suficiente para atender a esse grande objetivo, a essa grande destinação do ser espiritual imortal. E é somente na vivência da vida, da dimensão corporal da vida, é que nós somos desafiados e estimulados ao progresso da inteligência e da moralidade, da consciência. Porque o espírito, no mundo dos espíritos, podemos dizer que se ele cruzar os braços, pode permanecer assim ad eterno, porque o espírito, em essência, não experimenta fome, sede, frio, qualquer tipo de necessidade. Com essas características que exija dele um movimento para a sua manutenção, a sua preservação, a sua dinâmica de vida. Viverá. Então, somente na Terra, o espírito envolvido do corpo biológico, e é no corpo biológico, nas leis biológicas, na dimensão da vida corporal, que o ser experimenta todas as necessidades, todos os desafios que estimularão o progresso. Por isso a necessidade da reencarnação. Até que um dia não precise mais reencarnar. Porque tudo que o mundo corporal tenha para lhe oferecer, lhe ofereceu de estímulos para o desenvolvimento intelectual e moral. Alcançada essa cumeada evolutiva, não precisa mais reencarnar. Até lá, a reencarnação é necessária. Somente em caráter missionário, então, os espíritos desse nível reencarnam para ajudar aqueles que se encontram na retaguarda evolutiva. Por isso, as reencarnações, para trazer tantas vezes quantas forem necessárias o espírito ao prosseguo da Terra, para dar prosseguimento ao processo evolutivo. Só que, no circuito ou no processo de evolução, o progresso intelecto-moral, nós vamos observar que, por causa daquele comportamento do ego iludido, do egoísmo, do materialismo, que promove todo o comportamento infeliz, porque todos os males da Terra decorrem do egoísmo. Hoje se fala tanto em crises, crise econômica, crise política, crise social, crise humanitária, seja qual for a crise, todas decorrem de uma única crise, que é a crise moral. Então faz necessário a transformação moral para que então as crises sejam solucionadas. Porque tudo se inicia no egoísmo. O egoísmo abre a porta para todas as demais imperfeições. Por causa do egoísmo, o espírito produz o mal a outrem e a si mesmo. O ego iludido dá ensejo a tantos comportamentos infelizes. Quando se movimenta com o interesse de ser feliz, no sentido imediatista, no sentido materialista do termo, empreende todos os esforços na grande ilusão, quando na verdade produz a desdita. Emmanuel, espírito, através do médium Francisco Cândido Xavier, afirma: enquanto imperfeitos, somos delinquentes em potencial. Por isso é iludido que dá ensejo ao egoísmo e todos os seus comparsas e toda a sua parentela, nós vamos encontrar os males da humanidade.
Por isso, a reencarnação ou as reencarnações ensejam a possibilidade do espírito crescer na direção do infinito. Mas, enquanto o espírito tiver nos seus registros, nos registros das suas existências na Terra, o mal praticado contra outrem, contra o ambiente, contra si mesmo, ele precisará dar conta disso. Foi por essa razão que Jesus afirmou: a cada um será dado segundo as suas obras. Quem semeia ventos colherá tempestades, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ocorre que nas leis da vida, as leis cósmicas, as leis morais de Deus, encontraremos a necessidade do espírito seguir conforme as leis morais da vida. Em O Livro dos Espíritos, itens 629 e 630, Allan Kardec indaga aos espíritos nobres a respeito do conceito de moral e o conceito de bem e mal. Os espíritos afirmam que moral é a regra de bem proceder. Nesta primeira parte da resposta, nós vamos observar que, do ponto de vista da sociologia, por exemplo, encontraremos algumas definições de moral quase sempre relativa à cultura e época. Que a moral é a regra de bem proceder. Só que, conforme a cultura, os costumes, as tradições, o que significa dizer que o que é moral numa cultura pode não ser moral noutra cultura. O que é moral numa época não será noutra, porque tem essas variáveis, as variáveis culturais, as variáveis sazonais, as variáveis religiosas, as variáveis dos costumes, das tradições. É a regra de bem proceder conforme essas variáveis. Mas os Espíritos, no Livro dos Espíritos, definem moral. Moral é a regra de bem proceder, conforme as leis de Deus. Ou seja, a regra ou a moral, na perspectiva espírita, está diretamente relacionado com as leis de Deus. Não está relacionada com a cultura, com os costumes, com uma tradição, com uma época. Naturalmente que todas essas variáveis serão levadas em conta, porque Deus é justo. Será contabilizado conforme o grau de consciência. Mas os Espíritos afirmam: o que é mal será sempre o mal. A diferença estará no grau de consciência de entender e de vivenciar. Mas o mal será sempre o mal. A questão é grau de consciência. De tal modo que as leis de Deus se aplicam conforme esse grau de consciência. Significa dizer que será levado em conta a cultura, a tradição, a época, mas será sempre o mal. Porque o moral é a regra de bem proceder, conforme as leis de Deus. Bem e mal, os Espíritos afirmam que bem é tudo aquilo conforme as leis de Deus. O mal, tudo aquilo que lhe é contrário. Então o Espiritismo dá um conceito, uma definição de moral bem e mal, bem ampla e definitiva, colocando Deus acima de tudo e as suas leis vigendo no cosmos. Quando contrariamos essas leis, os desviamos, nos deslocamos das leis de Deus, nós enveredamos para a susceptibilidade do erro, da prática do mal contra outro em si mesmo, no mundo, no ambiente. E nós precisaremos dar conta disso. Porque nas leis de Deus, na lei de causa e efeito, está estabelecido naturalmente que tudo aquilo que eu faço contra outrem, eu haverei de responder por aquilo que eu fiz outrem passar. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tudo aquilo a que me entrego de forma voluntária a um comportamento vicioso, a um comportamento desregrado, irrefletido, irresponsável em relação à sua vida, ao seu corpo, ao seu destino, prestará contas disso. Pela lei natural das respostas naturais da vida. Buda dizia que a vida é um círculo. Então eu pratico um karma neste ponto do círculo. Karma, do sânscrito indiano, quer dizer ação, atividade.
Como eu pratico o karma neste ponto do círculo, como a vida é um círculo, eu vou me reencontrar com este ponto. Se o karma, a ação é boa, eu me reencontrarei com os resultados bons. Se é negativo, o reencontro será de mesma natureza. Por essa razão, o espírito precisa arrostar, encarar as consequências dos seus atos, experimentando no próprio cerne do ser aquilo que eu fiz o outro passar, ou os efeitos daquilo que eu realizei contra mim mesmo, por causa de um vício, de uma perspectiva ou de um significado equivocado a respeito da vida, do prazer, do viver. Então a lei de causa e efeito é uma lei natural, que funciona naturalmente, espontaneamente, na dinâmica da vida, como uma única existência. Não dá tempo, muitas vezes, tempo suficiente para arrostarmos os efeitos. Outras reencarnações futuras permitirão isso. Nem sempre há tempo numa mesma existência. Então, expiaremos, ou seja, reencontraremos os efeitos, as consequências, e por ela responderemos em outras existências. Já começando desde a desencarnação, na dinâmica na vida espiritual. A lei de causa e efeito, portanto, é um processo de reeducação, não é de punição, não é de castigo. Embora nos sintamos assim. Os espíritos, no livro dos espíritos, às vezes usam a palavra castigo. À época, século XIX, eles trazem ainda algumas expressões que predominavam naquele contexto, no contexto religioso predominante, no contexto cultural, utilizavam algumas palavras para que pudéssemos entender, mas o significado é outro. A palavra castigo não é a de punição, de um julgamento e de uma sentença, quando na verdade o que há é um processo de reeducação do espírito. O espírito enfrenta as consequências dos seus atos para sentir no próprio cerne do ser, ou diríamos na própria carne, as consequências daquilo que fizemos outrem passar. Tudo aquilo que eu dirijo para o outro, seja na forma de palavras, de pensamentos, de intenções ou de comportamento objetivo, é como se estivesse fazendo para mim mesmo. Os Espíritos chegam a dizer em O Livro dos Espíritos que tudo aquilo que eu desejo para outrem, se não realizo por falta de oportunidade, é como se tivera feito. Porque o importante é a intenção. Se eu tenho a vontade de realizar algo negativo contra alguém, mas me faltou oportunidade, às vezes me faltou até mesmo ousadia, mas a vontade era que acontecesse. E por falta de oportunidade não se deu, é como se tivesse feito. Porque as leis dinâmicas da vida, as leis morais, elas repercutem de modo distante daquilo que compreendemos de forma objetiva. Porque o espírito é tudo, a dinâmica do ser é tudo. E tudo que eu penso, que eu sinto, que intenciono, que vibro, repercute. Assim como a palavra, o som repercute no ar e as moléculas de ar é que transmitem o som. Os fluidos transmitem, são veículo do pensamento, das emoções, dos sentimentos. Somos seres energéticos, somos energia pensante, como define o Espírito Joana de Ângeles. Somos uma energia que pensa. Então, tudo que é dinamizado no ser repercute. Então, intenções, sentimentos e emoções repercutem nas leis de Deus, como o movimento que realizamos repercute nas moléculas de ar, repercute nas leis de Deus, como se estivéssemos mergulhados no oceano das leis cósmicas. Reflete muito bem Leon Denis. Então, todo o nosso movimento de pensamento, de emoções, de intenções e de comportamento objetivo, portanto, tanto o movimento subjetivo como o movimento objetivo, repercute nas leis de Deus com as consequências, com os efeitos compreensíveis e ajustados, compatíveis. Por isso,
Allan Kardec vai estabelecer, definir a Terra como um mundo de provas e expiações. E vivemos a transição para encerrar esse ciclo de provas e expiações, para dar início a um novo ciclo, um mundo de regeneração. Neste mundo de provas e expiações, Allan Kardec define muito bem o que caracteriza o planeta com a denominação das palavras provas e expiações. Querendo dizer que é um mundo no qual os espíritos que nele reencarnam encontram-se envolvidos ainda nas imperfeições, comprometidos com a consciência e precisam reencontrar com os resultados dos seus delitos morais para prestar contas e, ao mesmo tempo, realizar um movimento de evolução. Neste momento histórico que vivemos, o progresso, para que se dê, necessita que saibamos cuidar e reencontrarmos e darmos conta dos nossos erros passados. Então, Allan Kardec define mundo de provas e expiações. Provações são todas as experiências em sentido amplo, provação, ao sentido amplo, lato sensu, e o sentido estrito sensu. A palavra provação no sentido largo, no sentido amplo, são todas as experiências que vivemos, sejam as consideradas boas ou negativas, as que produzem bem-estar ou o contrário. Todas as experiências, de alguma forma, são provações, porque nós sempre estamos sendo provados, testados, examinados. Vivemos esse período de calor intenso. Então, quantas pessoas deixam se arrastar pela ansiedade, pelo nervosismo, e imputando ao calor? Ah, mas está muito calor, então eu fico assim, uma pessoa muito nervosa, muito agitada. O trânsito é um desafio extraordinário hoje para muitas cidades. Florianópolis há um problema muito sério. Então as pessoas andam estressadas. Quando eu vou fazer palestra, dependendo do lugar, eu calculo bem. Vou precisar sair tal hora ou tal hora para dar tempo para chegar. Porque uma distância que muitas vezes se percorre de automóvel em 20 minutos tem sido feita em 2 horas, até mais, conforme o horário, o dia. Então a gente tem que cuidar, analisar, se programar com tranquilidade. Porque nós estamos sendo testados, examinados sempre. Provação no sentido amplo são todas as experiências que nos testam, nos avaliam. As ocorrências alegres, prazenteiras, nos testam, nos avaliam, para ver o quanto que nós temos temperança, equilíbrio, o quanto que nós somos indivíduos estouvados, extravagantes. Então nós estamos sendo testados sempre. O momento de prazer, o quanto que o indivíduo entende o que é prazer, o que significa o prazer, como vivenciar. Qual o prazer que tem autorização ético e moral? E qual é o prazer que não recebe a chancela ético-moral? O indivíduo precisa saber, porque nesse momento de prazeres, de bem-estar, de conforto, de alegrias, neles nós somos testados e examinados. Ter pouco dinheiro, ter muito dinheiro, são provações. Tanto para um, para o outro extremo. Porque estamos sendo sempre testados, examinados, provados. É aprovação no sentido lato. Mas tem aprovação no sentido estrito, no sentido restrito do termo, que Allan Kardec desenvolve muito bem na codificação, com a ajuda dos espíritos. A aprovação no sentido restrito é quando o espírito, antes de reencarnar, aqueles que têm condições mentais para isso, porque há espíritos que não têm recursos mentais para trabalhar no processo de planejamento da reencarnação. Emmanuel, através de Chico Xavier, afirma: há muitos espíritos que reencarnam em condições de dementados, sequer sabem que estão reencarnando. Há muitos espíritos que não têm noção da reencarnação quando reencarnam. Há muitos espíritos que continuam não acreditando na reencarnação em si, na ressurreição do juízo final. Então, tudo isso é respeitado e tudo isso é considerado.
Mas aqueles espíritos que já entendem, compreendem a reencarnação como necessidade e mesmo desejam reencarnar, passam por um processo de avaliação com os espíritos nobres, avaliam todas as suas reencarnações anteriores, o seu nível evolutivo e as suas dívidas. As dívidas que tem para com o próximo, para com a vida, para com a própria consciência, os erros perpetrados, o bem já feito, as conquistas já logradas, as conquistas intelectuais e morais já estabelecidas, mas há uma avaliação nessa contabilidade divina. Na avaliação percebe as dívidas que tem, os erros que perpetrou. O Espírito lucidamente, ele solicita para que eu possa me recuperar destes erros. Eu solicito determinadas experiências na Terra. Então, essas experiências que ele solicita de forma voluntária, consciente da necessidade de evolução e as possibilidades da reencarnação, ele solicita algumas provações, que são um leque de possibilidades, desde relacionado ao binômio saúde e doença, as questões sociais, as questões familiares, ambientais. Há inúmeras questões que o indivíduo pode eleger. Eu quero viver essa aprovação, porque assim eu resgato e ao mesmo tempo eu cresço. Porque a aprovação nesse sentido restrito, ele tem, bem como também no sentido amplo, a aprovação tem um objetivo, que são experiências, testes, exames, para fazer com que o espírito, passando bem pela aprovação, ele evolua, ele cresça nessa direção. E ao mesmo tempo resgate. Então a aprovação tem essa perspectiva. Ou quando o espírito, ele, embora tendo essa compreensão, nessa avaliação, mas ele ainda não se tornou voluntário para fazer escolhas, os espíritos nobres, responsáveis pela sua reencarnação, propõem: que tal você viver tal e qual experiência? Isso lhe será muito bom, porque você, ao mesmo tempo que resgata, você cresce. Você cresce. Ao mesmo tempo, não tendo dívidas, por exemplo, não há dívidas para com o passado. Não há erros importantes perpetrados em outras reencarnações. Mas o espírito sabe que a reencarnação é para evoluir. Então ele solicita, mesmo não tendo dívidas, eu quero viver tal e qual experiência para crescer. Então, ele solicita, ou lhe é sugerido, e ele então faz as escolhas. Então nós reencarnamos com as provações que são estabelecidas antes da reencarnação, com a nossa escolha ou com a nossa aquiescência, e esquecemos, porque é um outro cérebro, e o esquecimento também tem fator providencial para que possamos escrever uma nova página na nossa história evolutiva. Muitas vezes encarnados, por causa do esquecimento, nós nem sempre suportamos as provações que escolhemos ou que aquecemos. Mas muitas vezes vamos encontrar espíritos vivendo as suas provações importantes de caráter expiatório, dando exemplos de vida, de suportamento, de resiliência, porque antes da reencarnação eles participaram da escolha. Vivemos uma experiência interessante em um determinado estado. Fomos hospedados em uma casa de uma família, ele, a esposa e 3 filhos. A menina mais velha de 18 anos, o segundo de 13 anos e o mais novo de 10 anos, naquela época. E então, eu percebi assim que entrei na casa, que o menino do meio, que à época tinha 13 anos, ele era cadeirante, ele tinha uma deficiência mental e física, mas interagia. Então eu percebi, e o pai me relatou, ele é médico. Então ele me disse, quando ele nasceu, passado um tempo, fui percebendo algumas diferenças. Ele, na condição de médico, teve mais facilidade de pesquisar e investigar, e se deu conta que se tratava de uma síndrome muito rara, que na época os registros apontavam que no mundo 4 casos. E uma síndrome com a denominação em inglês,
E então, ele sabia que a perspectiva da síndrome é que o filho ficaria totalmente inviabilizado, física e mentalmente, totalmente. Ele teria uma existência curta. Contou-me esse amigo que Edivaldo Pereira Franco hospedou-se na casa dele, naquela época, o filho recém-nascido, ou quando já tinha um diagnóstico. E então, o médico disse: eu perguntarei ao espírito do Dr. Bezerra de Menezes, nesta noite, para ele falar da história desse espírito. Na manhã seguinte, no café da manhã, ele disse: Bezerra de Menezes relatou que esse espírito, há algumas reencarnações atrás, perpetrou crimes perversos, cruéis. Na reencarnação seguinte, ele veio totalmente inviabilizado física e mentalmente, em caráter expiatório. Parênteses. Diferente da provação, no qual o espírito participa da dinâmica das escolhas da sua vivência na Terra, como provação, que ao mesmo tempo que serve para impulsionar o progresso, serve, em certos casos, para recuperar dinheiros passados. A expiação não. A expiação ela é compulsória. O espírito não participa da tarefa da programação, porque não reúne condições mentais e morais para isso. Então, a espiritualidade responsável pelas reencarnações, os técnicos de reencarnação, definem pela lei natural a expiação. Então, é compulsória. A expiação é compulsória. Por isso, muitas vezes encontraremos os mais revoltados com as suas experiências na Terra. Os mais revoltados são em caráter expiatório, porque eles se negam a viver esse tipo de vida. Então, a expiação é compulsória. Então, nesse caso que estamos relatando, na reencarnação seguinte, teve em caráter expiatório um corpo totalmente inviabilizado física e mentalmente. Na segunda reencarnação, a mesma coisa. Agora seria a terceira reencarnação, desde aquela reencarnação que serviu de matriz para as seguintes. Então, nesta reencarnação, ele poderia vir reencarnar com o corpo saudável, para agora, com as dívidas pagas, com o ressarcimento do mal feito, ele pudesse retomar o seu progresso de evolução. Porque a expiação é o pagamento de dívida. O indivíduo quita e segue o seu processo evolutivo. A aprovação, ao mesmo tempo que o indivíduo quita, ele avança. E quando não tem o que quitar, ele só avança. O espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, disse em uma das suas obras que 10% no máximo de espíritos passam bem por suas provações. Referindo-se às provações no qual o espírito participa da programação. Então, nesta reencarnação, o espírito poderia reencarnar em corpo saudável. Mas agora ele, tendo consciência das razões pelas quais ele teve as duas últimas reencarnações muito complexas, muito dolorosas, sabendo do porquê, quando ele se deu conta dos crimes perversos de que foi autor das reencarnações transatas, ele então solicitou, agora, antes, as duas últimas como expiação, desta como provação, porque agora ele participou da escolha. Embora eu possa reencarnar em um corpo saudável, eu quero reencarnar um corpo também com deficiência, porque eu quero nesta reencarnação ter uma reencarnação para refletir sobre a vida, para que eu nunca mais volte a errar. Esta reencarnação eu quero aprender a valorizar a vida, a respeitar os outros, a abençoar a existência. Então eu peço mais uma reencarnação desafiadora. Então foi programada a título de provação a reencarnação com esta síndrome. No mundo dos espíritos, aqueles que hoje são pai e mãe, sabendo, embora não tivesse vínculo reencarnatório com aquele espírito, histórico com aquele espírito, sabendo que ele passaria por essa provação e precisavam de uma família, esse casal se prontificou. Eles tinham a reencarnação programada e se prontificaram a acolhê-lo. Nós aceitamos ser os pais dele. Ele virá com essa provação e nós queremos acolhê-lo. E então assim se deu. O espírito que hoje é o irmão mais novo, a mesma coisa. Eu quero ser o irmão dele porque eu quero ajudá-lo na sua dinâmica de provação.
E assim se deu. Só que o espírito Bezerra de Menezes disse que, por causa do amor da família, a síndrome não se completaria. Essa era a tendência. O tempo passou, naquela época ele tinha 13 anos. Agora, quando retorna para lá, ele já tem mais de 20 anos. A cadeira de rodas. Mas foi quando a gente constatou que a síndrome não se completou. Ele tem os movimentos da mão direita, uma importante acuidade mental, uma importante capacidade cognitiva, permitiu que ele estude. Ele estava, na última vez que eu vi, frequentando um grupo jovem na casa espírita, lia, interagia com alegria, interagia com jovialidade. Então foi quando eu me recordei daquela conversa e me dei conta. Foi o que o Bezerra de Menezes afirmou. A síndrome nesta encarnação não se completou por causa do amor em família e da vontade dele de viver. Então, provação e expiação fazem parte da dinâmica kármica da vida, usando aqui a expressão do sânscrito indiano, que na perspectiva espírita é esse processo da ação com as consequências inexoráveis e inevitáveis, pelos quais precisamos passar. Então estamos na Terra, vivendo as experiências ainda de provas e de expiações. Tudo aquilo que reclamamos, aquilo que mais maldizemos, muitas delas fazem parte das nossas escolhas, outras das nossas expiações. É importante que a doutrina espírita desperte a nossa atenção que, para o progresso do espírito, para o seu futuro glorioso, feliz e pacífico, ele precisa progredir. Para progredir, enquanto estivermos com dívidas, enquanto estivermos com erros não substituídos pelos acertos, enquanto estivermos com as imperfeições não diluídas pelo aperfeiçoamento, precisamos das provas e expiações. Lei de causa e efeito. As expiações e provações individuais e as expiações coletivas. Sempre quando existem os retumbantes eventos de mortes coletivas, nós sempre temos um olhar espírita para a expiação coletiva. Na década de 1960, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, ocorreu um sinistro, quando um circo pegou fogo e dezenas de pessoas morreram ali, não somente com fogo, mas pisoteadas pelos animais. Que à época os circos eram plenos de animais. O amigo de Niterói afirma que ele era adolescente nessa época. Ele conta que quase todas as famílias tinham alguém morto lá, ou com sequelas. Ele não foi ao circo, embora quisesse muito, porque o pai não tinha dinheiro para levá-lo. Então ele não foi. Pairava no ar o odor, carne queimada durante semanas. E a cidade estava em depressão durante muito tempo. Humberto de Campos, espírito, através do médium Francisco Cândido Xavier, oportunamente, ele traz pela via mediúnica do médium a informação a respeito do circo americano em Niterói. Ele conta que séculos atrás, ainda numa região dominada pelo Império Romano, existia um circo romano. Porque onde Roma estabelecia o seu império, construiu um circo. O mais nobre de todos, em prol de própria Roma, o Coliseu. Mas cada região tinha os seus. Uns maiores, outros menores, uns praticamente improvisados, conforme as possibilidades locais. E existia nessa região, dominada pelo Império Romano, um circo. E estava para receber o novo capitão de armada. E os organizadores, os seus anfitriões, realizaram um jantar de reunião para decidir como iriam recepcionar esse novo capitão de armada, como eles iriam homenageá-lo, com a suntuosidade de forma pomposa, como ele merecia. E então dava uma sugestão, uma outra ideia, e a esposa de um deles,
os oficiais, propôs: por que nós não capturamos alguns cristãos e levamos ao circo para queimá-los vivos? Então, ótima ideia, excelente ideia para a diversão. E então, assim foi providenciado. Numa noite madrugada, foram os soldados capturando os cristãos. Prenderam todos e aguardaram, acho que um dia, para a chegada do capitão da armada. No circo, tomado pelo povo que queria assistir o grande espetáculo e pelos anfitriões do capitão da armada, liberaram no centro do circo os cristãos, homens, mulheres, crianças, animais, soltaram animais e atearam fogo a partir de resina inflamável. Então os animais corriam sob o fogo, os cristãos tentando fugir. Então o fogo e os animais pisoteando produziam aquela carnificina com aplauso entusiasmado dos homens e mulheres que compunham o auditório. Então diz que perto de Campos o tempo passou e aquele registro do mal feito, daquela festa, todos aqueles do público foram trazidos nesta reencarnação para o circo norte-americano em Niterói. Nada é por acaso. Há uma lei, há um magnetismo que nos envolve a todos. Os Espíritos afirmam no Livro dos Espíritos: por trás do magnetismo há um mistério que desconheceis. Há um fio invisível que nos aproxima ou que nos afasta de lugares e de pessoas. Então, quando há um incêndio, por exemplo, o incêndio do edifício Joelma, que ocorrera na década de 1970, estava ali naquele edifício comercial, quem precisava estar? Quem não estava na pauta da sua expiação, não estava. Encontrava-me quando completou 40 anos do incêndio do edifício Joelma, encontrava-me numa casa espírita para uma palestra. Antes da palestra, conversávamos com os companheiros da casa e mais algumas pessoas, e estava o Senhor disse, alguém comentou: hoje está completando, saiu no telejornal, completando 40 anos do incêndio do edifício Joelma. E o Senhor disse: eu fui uma das vítimas, o meu filho. Eu residia em São Paulo, e o meu filho, ele era técnico dos equipamentos de ar e outros, telefônica, alguma coisa assim do edifício. Então, ele era da empresa que prestava serviço para o edifício. Todo dia eles estavam lá. Um dia era ele, outro dia era o colega. Um dia era ele, outro dia era o colega. Era assim alternado. Naquele dia, eu estava nas ruas do centro de São Paulo e vi a notícia do incêndio. E quando soube que era o Joelma, eu estava na frente do Joelma, vendo todo aquele incêndio, aquele movimento todo, e pensei: tristeza das pessoas que estão ali, mas graças a Deus meu filho não estava, porque não era o dia dele, era o dia do colega. Eu busquei o telefone público, liguei para casa, a esposa atendeu e disse: você não sabe o que aconteceu. As épocas das notícias não fluíam com rapidez, você não sabe o que está acontecendo, o edifício já está pegando fogo. E a mulher começou a gritar em desespero: mas fulano, por quê? Hoje não era o dia do nosso filho, era o dia do colega. Mas ele ligou para fulano pedindo para trocar, por razões pessoais. Ele está lá. Então meu filho foi uma das vítimas. Demonstrando que esse fio magnético invisível afasta uns, aproxima outros. Alguns dizem milagre, vontade de Deus, lei de causa e efeito. As necessidades evolutivas aproximam uns, afastam outros. Aqueles que estão sendo castigados, não estão abandonados por Deus, estão passando por um processo de depuração, de resgate, de reeducação, retornando para o mundo dos espíritos, saberão as razões pelas quais enfrentaram esse desiderato, esse acontecimento infausto, mas é para dar continuidade ao progresso, porque não tem como o espírito seguir na direção da luz, carregando ainda a sombra. É necessário despojar-se das sombras, enquanto o erro não for substituído pelo bem, o mal pelo bem, o ódio pelo perdão, enquanto não está lá o amor. Por isso disse Jesus: o amor cobre a multidão de pecados. O Espírito de Emmanuel
através de Chico Xavier, afirma: há duas pomadas para tratar da alma quando se encontra delinquente. A primeira pomada é a do amor. A do amor que o espírito então decide pela disciplina e pela transformação moral. Não acontecendo, vem a alternativa da pomada da dor, porque a dor chacoalha, desperta, queima as energias deletérias. Só há o sofrimento quando ausente ainda as conquistas de plenitude. Lei de causa e efeito constitui as leis de Deus que impõem recuperação, ressarcimento, renovação, transformação. Quando ela não se dá de forma voluntária, consciente e lúcida, ela se faz necessária pelo sofrimento. Como narra Meimei, espírito, a Chico Xavier, uma parábola. Diz Meimei que havia um pastor com as suas ovelhas. E um amigo se aproximou do pastor e das ovelhas e perguntou: Fulano, se uma das suas ovelhas se desgarrar e for até aquela árvore, o que você faz? Até aquela árvore? Eu vou até ela, faço com que retorne ao rebanho. Mas se ela for além daquelas montanhas, a perder de vistas, aí então eu não vou atrás dela, porque eu corro o risco de perder o resto do rebanho. Então eu fico com o rebanho que está disciplinado, as minhas ordens, e eu mando o cão ir buscar a ovelha que se perdeu. Então Meimei diz: o pastor é Jesus. As ovelhas que se encontram disciplinadas no aprisco somos nós que nos ajustamos às leis de Deus. A ovelha que se desgarrou e se perdeu somos nós quando nos afastamos de Deus, de Jesus, das suas leis. O cão que vai buscar a ovelha que se perdeu das leis, esse cão é o sofrimento. Então o sofrimento não é contra nós, é em nosso favor. O sofrimento não está para nos punir, mas para nos reeducar, nos trazer de volta à disciplina moral. O sofrimento é bênção, como afirma Joana de Ângeles em uma bela página, através do médium de Valdo Franco. O título é Ama a tua dor. Não é uma proposta masoquista. O que Joana de Ângeles faz é uma reflexão em torno dos objetivos do sofrimento na Terra, que não tem nada de punição, não faz parte do sadismo da divindade e nem deve ser desejada de forma masoquista por nós, mas sim entender e compreender, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para solucionar, para atenuar, para resolver, para minorar, mas enquanto não se dá, suportar, com resiliência, com fé em Deus, com galhardia, com confiança em Deus. Um querido amigo, espírita, palestrante, participante de grupo de estudos em uma determinada casa espírita de uma outra cidade. Eu fiquei sabendo à distância que ele padeceu de um acidente vascular cerebral e ficou com sequelas importantes. Então eu fiquei na expectativa de ir à cidade para fazer palestras e conversar com ele. Então, chega o dia que sou convidado, estou na casa espírita, a esposa estava lá e ele não. Eu perguntei: e fulano? Jesus, fulano, tu sabe, sim, eu sei o que aconteceu, mas e ele? Ele não está saindo mais de casa. Mas por quê? Ele está muito desanimado, ele está depressivo. Mas por quê? Porque ele diz que não faz mais sentido e tal. Eu disse: não, eu vou lá conversar com ele. Era um dia de sábado. Amanhã de manhã eu vou visitá-lo. Se você me autorizar, assim vai. Como ele é com um amigo que me pegaria no hotel, e acertamos o horário. Diz para ele que às 10 horas eu estarei lá. E fomos. Cheguei 10 horas lá, aí na cadeira de rodas, nesse momento sentado na poltrona, e ele perguntei: e então, fulano, o que está vendo? Veja, Jesus, como eu estou. Sim, eu estou vendo. Aí você tem a cognição preservada, você tem, portanto, os recursos mentais possíveis de serem objetivados pelo cérebro com tranquilidade. Você perdeu o movimento das pernas. Então, você tem a cadeira de rodas que te dá o movimento. Em parênteses, um dia assisti uma entrevista com uma professora universitária da Bahia. Nessa entrevista,
Ela ficou paraplégica depois de um acidente de automóvel, aos 26 anos de idade. Nessa entrevista, estava com 42 anos de idade. Então ela disse, a cadeira de rodas se transformou a minha bênção. As pessoas diziam, fulano, agora você vai ficar no fundo de uma cama. Não, no fundo da cama, jamais. Agora você não vai poder ir para lugar nenhum. Como não? A cadeira de rodas me levará para todos os lugares. Então, a cadeira de rodas me faz sair daqui para lá. Eu dirijo o automóvel. Então, nada me foi impedido. Continuo lecionando. Então, a cadeira de rodas é uma grande bênção. Um querido amigo, que é cadeirante, a mesma coisa. Aos 8 anos de idade. 8 anos de idade, ele estava na casa de um primo para a festinha de aniversário. O primo de mesma idade foi com ele no quarto do pai. O pai não tinha guardado, muito bem guardado, um revólver carregado. Isso é muito importante considerar, porque há um movimento, uma proposta de que nos armemos. O cristão se arma, o cristão ama. O cristão está se preocupado em se armar. O cristão está ocupado em amar. Então, a criança, quando o menino pegou o revólver, o que o menino de 8 anos faz com o revólver? Ele aprendeu na televisão, ele aprendeu com os próprios pais a atirar. Então ele aponta para o priminho e atira. E então, esse menino ficou paraplégico. Mas ele não teve a vida inviabilizada. Ele seguiu adiante. Então, estudou, é profissional, dirige, namora, vive a vida. E ele me disse, ele faz parte da Associação das Pessoas com Deficiência de Florianópolis. Sempre quando eu preciso de alguma coisa para alguém que tem essa demanda, eu converso com ele, ele nos ajuda. Então, eu conversando com ele, ele disse, a cadeira de rodas me retirou da inatividade, me deu autonomia e independência. Então, não tem que reclamar da vida em circunstância alguma. Pelo contrário, trabalhar em favor daqueles que padecem da deficiência para ajudar-nos a interagir na vida. Então, outro olhar, e com um amigo espírita. Então ele disse, não, fulano, nós somos espíritas. Nós somos espíritas. Perceba como Deus foi misericordioso. Te deu quantas décadas para você aprender espiritismo. O espírito Joana de Ângeles diz o seguinte, todo aluno primeiro tem a lição, depois tem a prova. Primeiro tem a lição, depois tem um teste. Chega a hora da tua prova, do teu teste, como está te saindo? Tu queres ser um fardo para a fulana, a esposa, que estava na cozinha preparando o lanche. Tu queres se tornar um fardo para ela? Ou desejas continuar como um companheiro, jovial, alegre, que agora vai dar um testemunho de tudo aquilo que você propôs para os outros? Agora é a hora de você viver em si mesmo. O que pretendes? Nós espíritas perdemos o direito à depressão. Nós espíritas perdemos o direito ao desalento, ao desânimo. Disse Jesus, no mundo tereis aflições. Por que Jesus disse no mundo tereis aflições? Por causa da lei de causa e efeito. Porque o nosso mundo é ainda de provas e expiações. Aflições por causa das imperfeições. Aflições por causa dos erros, do mal praticado contra outro e contra si mesmo. Aflições por causa da ilusão do ego. Neste mundo tereis aflições por causa do egoísmo, do materialismo, da ganância, da indiferença. No mundo tereis aflições, mas Jesus completou. Tende ânimo. Eu venci o mundo. Este mundo ele venceu. Ele pertence a um outro mundo, a uma outra dimensão. Então ele diz, é a hora do ânimo. É hora de dar o testemunho para os outros. Demonstrar aos outros o quanto que a doutrina nos faz bem. Faz bem para os outros, há de fazer bem para mim mesmo. Então, é difícil, é desafiador, mas é a tua jornada, é a nossa jornada. Cada um tem a sua cruz. Cada um tem o seu desafio. Cada um tem do que se recuperar, do que se renovar. Cada um tem o que enfrentar, consequência dos seus erros transatos.
É a tua hora, é o teu testemunho. Não desanime. Fique de pé, embora as pernas, fique de pé do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, moral, fique de pé. Vivemos nesse tempo denominado de inteligência artificial e tão pouca inteligência emocional. Ainda tanta fragilidade, ainda tanto desalento, tanto desânimo, ansiedade e depressão, ainda tanta revolta e tanto desespero, tanta mágoa, tanto ressentimento, tanto rancor. Inteligência emocional, como dizia, alertou Daniel Goleman, para que então indivíduo se torne resiliente. Resiliência é a resistência psíquica para o enfrentamento das circunstâncias todas, mantendo-se fiel aos propósitos, ao ideal, firme na direção. Então, a lei de causa e efeito é o processo reeducador, depurador, disciplinador, despertador. Por isso, tenhamos tranquilidade. Fé em Deus, fé nas suas leis. Nos entreguemos, como diz Joana de Ângeles, em um livro que tem por título Entrega-te a Deus, entreguemos-nos a Deus e as suas leis. Como diz Joana de Ângeles, ama a tua dor. É esse olhar ressignificado da dor, para que ela não se torne o nosso castigo, o nosso fardo, insuportável, mas insuportável. O marido de uma das minhas tias, queridíssimo, hoje no mundo dos espíritos, ele, quando eu fiz direito, ele era citado no curso como um exemplo de orador, na área do direito, orador. Ele redigia os discursos dos governadores da época, era o braço direito do governador. Na época não existiam várias secretarias como hoje, era uma única secretaria e ele era quem liderava. Era o homem mais forte depois do governador na época. Era professor de pós-graduação da Universidade Federal, um intelectual, bajulado, aplaudido. E dando aula teve um aneurisma cerebral, com sequelas muito severas no corpo, a fala e os movimentos do corpo, sendo preservada a cognição. O sogro e a filha, conduzindo para as terapias, fonoterapia, fisioterapia variada, em Porto Alegre e Rio de Janeiro, para então recuperar o que fosse possível dos movimentos do corpo. Conseguiu ficar de pé, caminhava com muita dificuldade, falava com muita dificuldade. Nós que éramos mais íntimos, ele utilizava duas frases já bem memorizadas e a gente tinha um satisfatório diálogo. Então, quando ele completou 15 anos com as sequelas, eu estava com ele. Ele me disse, com todas as dificuldades, ele me disse, Gerson, hoje está completando 15 anos que eu estou com essas sequelas. E hoje eu posso dizer, graças a Deus. Quando naqueles primeiros tempos, os primeiros anos das sequelas, quando eu despertei no hospital, me dei conta do que havia me acontecido, o médico me explicando, eu quis morrer. E nem suicidar não consegui. Não consegui me matar. Eu queria morrer. O orgulho me dizia que a vida, a partir de então, não valia mais a pena. Todos aqueles que me bajulavam foram embora. Eu fiquei apenas sob os cuidados da família. E um pouco os amigos, porque aqueles que eram os amigos não eram mais. E o tempo passou, com todo o tratamento, e me levavam para o centro espírita. Centro espírita que até hoje nos alberga a vida. No centro espírita colocavam-me lá sentado e diziam, vamos me falar aqui. Ficava sentado pensando, uma baboseira, porque todas as pessoas eram inferiores intelectualmente a mim. Então o que eles vão ter de bom para dizer para mim? Eu ficava ouvindo, semana a semana, e foi tudo fazendo sentido. Foi tudo fazendo muito sentido. E então fui me dando conta que eu estava vivendo um quadro de expiação importante. Deus havia me dado a oportunidade de eu me recuperar com o poder, com as possibilidades financeiras e o poder temporal para crescer sem egoísmo, sem ufanismo, sem narcisismo, sem ganância. E nada fiz disso. O meu café da manhã era um copo de uísque importado.
Eu organizava reuniões políticas e contratava mulheres equivocadas para atender os prazeres dos homens, a fim de ter alguns interesses. Então, essa era a minha vida. E foi fazendo todo sentido aquelas palestras. Foi fazendo sentido. Eu pedia para que posicionasse livros para mim, eu fui lendo. Então hoje eu sei, 15 anos, que é a minha expiação. E eu decidi nunca mais reclamar. Eu fui humilhado pela vida. E depois eu fiquei sabendo no Evangelho que Jesus disse: quem humilha será humilhado. Foi o que me aconteceu. Eu fui humilhado. Para aprender a humildade, a simplicidade. Então já são 15 anos. 15 anos de felicidade, eu posso lhe dizer. Conversamos mais um tempo. 2 anos depois dessa conversa, ele desencarnou. Meu pai ligou na madrugada, anunciando a sua desencarnação. Eu me recordei daquela conversa. Orei por ele e fui orando até hoje, me recordo dele com muita saudade. 1 ano e pouco depois, eu já tinha começado a fazer palestras. Eu coordenava um grupo mediúnico, intercâmbio mediúnico. E eu dirigindo a atividade mediúnica, uma das médiuns, visivelmente mediunizada, voltou os olhos para mim e me disse uma frase que identificou ser o meu tio. Porque quando eu estava encarnado, uma das frases que ele memorizou e falava com rapidez, quando ele queria dizer para uma pessoa que ele gostava, confiava, ele dizia: amigo do peito. Ele dizia: fulano é amigo do peito, porque ele confiava e gostava da pessoa. Então a médium, visivelmente mediunizada, olha para mim e diz: amigo do peito. Você vê aquele impacto e disse. Ele era esposo da minha tia, eu chamava de tio. Tio fulano, és tu, ele disse: sou Jesus. Veja como eu estou falando. Precisa me ver escrevendo com a mão direita. Quanta saudade de escrever com a mão direita. Precisa me ver caminhando. Quanta saudade de caminhar com desenvoltura. Ah, tão bom. Lembra da nossa conversa há mais de 2 anos? Se lembro-me bem. Pois então, hoje eu afirmo e confirmo tudo. Do lado de cá, eu constatei a exuberância da vida. As razões pelas quais eu fiquei sabendo da minha expiação. E sou muito feliz pela vida que tive. Sou muito grato à família que me acolheu. E quero dizer que aqui no Centro Espírita eu estou matriculado em um grupo de estudos para estudar Espiritismo de forma mais profunda do lado de cá. Eu tinha começado a fazer palestras. E ele, como era esse meu orador, ele me deu algumas dicas. Deu umas dicas de oratória e disse: segue adiante, cante o hino da imortalidade, a canção da esperança, porque as pessoas precisam saber. Então, a lei de causa e efeito repensa em nossa vida, que reeduca a disciplina, nos ajuda à recuperação moral diante da própria consciência, na direção da plenitude. É por isso que nós manifestamos a Deus a nossa gratidão. Nossa gratidão a Deus pela vida, por estarmos aqui. Nossa gratidão a Jesus que nos deixou o seu Evangelho e as pegadas para que nunca mais pretextássemos ignorância no caminho a seguir. Nossa gratidão a Allan Kardec, que nos deixou o legado da codificação espírita, que ilumina a nossa inteligência e pacifica o coração, com um espírito no estado de alegria e de gratidão. Nossa particular gratidão à 13ª União Regional Espírita, pelo evento, pelo convite e pelo acolhimento. A cada uma das senhoras, a cada um dos senhores e jovens presentes, a nossa gratidão pela presença educada, a atenção paciente, enquanto formulamos os nossos votos de muito progresso, os nossos votos de muita paz. Muito obrigado.